Sejam bem-vindos ao nosso canal do Dr. Rogerinho. Opa! Voltando. Ai, meu Deus, quase que eu caio aqui. Pegadinha, hein? Não é o nosso quadro Vídeo Dicas, não, quase que eu caí. Bom, gente, voltando. Sejam bem-vindos, agora a gente está com um novo nome no nosso canal, chama Rede Dr. Rogerinho. Por que Rede? Porque a gente quer diversificar um pouquinho mais, a gente não fala só sobre assuntos de área médica, a gente fala sobre assuntos do dia a dia, sobre tudo que acontece, informações, boletins diários aí do coronavírus, como a gente acabou de fazer agora o nosso vídeo. A gente tem vários quadros falando sobre educação, sobre comportamento, sobre saúde, sobre área médica, sobre área de pediatria. Então são vários assuntos, organização de casa, temos também aqueles quadros de dicas alimentares, dicas nutricionais para vocês. Então, por isso tudo, eu resolvi mudar o nome do nosso canal. Em vez de canal Dr. Rogerinho, a gente vai chamar agora de Rede Dr. Rogerinho, tá bom? É um nomezinho aí, mais ou menos, que a gente escolheu, tá certo? Mais ou menos não, eu achei legal, né? Eu acho que, espero que vocês gostem também. Mas quem quiser aí acessar o nosso canal, agora se chama Rede Dr. Rogerinho, o nosso canal, tá bom? Sejam bem-vindos, vamos começar agora. Se inscreve, deem o seu like, curtam, compartilhe se você achar que os assuntos e os conteúdos que a gente propõe para vocês são interessantes, tá certo? Se vocês gostarem, compartilhem, nos ajudem a chegar aos 1000 inscritos, estamos caminhando, a gente não tem pressa, tá certo? Mas a gente vai chegar aos 1000 inscritos e 4.000 horas de visualização aí durante este ano de 2021, tá bom? Bom, gente, a gente vai iniciar hoje um tema muito legal naquele nosso quadro, por isso que chama Rede Dr. Rogerinho, porque é um outro quadro que a gente tem chamado E Agora, Doutor, o que eu faço? E a gente vai falar hoje sobre um tema que particularmente quase 70 a 80% das mamães e dos papais, quando vêm com os seus principinhos e princesinhas aqui na nossa clínica, trazem as suas dúvidas, e são elas relacionadas a como fazer o meu filho comer. Ou então aquela frase: doutor, o meu filho não come. E você assistindo esse vídeo aí até o final, eu vou te dar dicas e vou te tentar solucionar o problema de uma forma bem dinâmica aí, para a gente poder fazer os nossos principinhos e princesinhas comerem, fazerem ingesta diária de alimentos e nutrientes que favorecem o fortalecimento e desenvolvimento dos seus organismos, tá certo? Bom, gente, iniciando aí o nosso vídeo, eu sou o Dr. Rogério Corso Almeida, pediatra. Muito obrigado pelo carinho de todos. Seja bem-vindo à rede canal Dr. Rogerinho, tá certo? Rede Dr. Rogerinho. E a gente vai iniciar o nosso tema. Gente, primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: investigação desta criança. Essa criança, ela veio até nós, tá certo? Por uma consulta médica, uma avaliação mensal de rotina, e a mamãe chega e fala para nós: doutor, o meu filho não come. Primeira coisa que a gente tem que investigar: não existem fórmulas mágicas, mas nós precisamos nos adentrar a vários fatores. São eles físicos, emocionais, psicológicos e comportamentais, tá certo? A gente vai iniciar aí essa nossa primeira investigação, tá? Como se tivesse chegando aqui um papai e uma mamãe na nossa consulta e falasse: oi doutor, tudo bem? Boa tarde, tal. É a primeira vez que eu estou aqui e, sabe, uma coisa que eu sinto muita tristeza mesmo, porque eu faço de tudo, eu tento melhorar de todos os jeitos a alimentação do meu filho, mas ele não come nada, tá certo? Então, eu como pediatra, tá certo? Tenho que me adentrar a esta queixa do papai e da mamãe e começar a fazer a minha parte, que é a investigação diagnóstica. Primeira coisa, como eu falei para vocês, vamos aos fatores físicos. Então a gente precisa solicitar vários exames, porque, por exemplo, uma criança que não come, às vezes pode ter um grau de anemia considerável, e o próprio sistema imunológico da criança não estimula o organismo a reagir de uma forma em que ele tenha apetite, tá certo? Então, vamos solicitar alguns exames laboratoriais. Um hemograma para ver se não há anemia,
uma glicemia também, para poder ver se não tem um quadro de distúrbio metabólico, tipo um diabetes, ou às vezes um problema de colesterol também, né? A gente vai ter que solicitar esses exames e principalmente também pedir os hormônios da tireoide, tá certo? Então, e outra, dosagem de vitaminas. São elas, vitaminas A, C, D, B12. Isso eu sempre faço, tá? Bom, partindo dessa investigação diagnóstica, eu solicitando os exames para a mamãe, ela já vai ficar um pouquinho mais satisfeita, no sentido de verificar que nós estamos nos preocupando com a sua queixa. Então a gente vai fazer uma investigação física para saber o que está acontecendo com essa criança, tá certo? Vamos investigar também a parte gástrica desta criança. Às vezes, essa criança, ela tem algum problema, uma esofagite, que é um problema no esôfago. Ele pode ter, por exemplo, um esôfago curto ou de calibre pequeno, em que na hora que ele se alimenta de alimentos sólidos, ele não consegue digerir este alimento e ele acaba sendo provocado por essa disfunção aí desse problema gástrico, né, no caso do esôfago, ele acaba tendo náuseas, vômitos e não consegue se alimentar. Então a gente precisa, às vezes, passar por um gastro infantil para poder fazer uma avaliação e ver a que ponto que está sendo acometido o sistema gastrointestinal dessa criança. Casos, por exemplo, de crianças que têm problemas gástricos, esofagites, né, problemas em que o esôfago também ele é curto demais, ou então às vezes algum problema de gastrite, às vezes tem uma dor no estômago, ou às vezes ele tem algum problema no estômago também, ou às vezes até é aquela criança que tem um problema de obstipação intestinal, que a gente já falou aqui em um dos vídeos, que é problema de intestino preso. A criança, quando tem intestino preso, ela não tem vontade de comer, porque ela sabe que se ela comer, ela vai ficar empachada, com um intestino muito volumoso, cheio de fezes, e isto vai provocar a falta de apetite, fazendo com que a criança não tenha vontade de se alimentar, porque ela sabe que ela tem dificuldade para evacuar e que quando ela come, ela não vai conseguir eliminar essas fezes que vão ser produzidas. Então ela faz uma retenção do apetite e faz com que o apetite não se desenvolva. Então, primeira parte que eu falei para vocês, são 4 fatores. Fatores físicos, psicológicos, emocionais e o último, comportamental. Eu estou louco para chegar nesse último fator, que eu já vou mostrar para vocês. Mas fica aí, assiste até o final para vocês poderem clarear um pouquinho a mente e as ideias de vocês. Segundo fator, psicológico. Hoje em dia, as crianças elas têm um grau muito forte de saber o que está acontecendo ao redor dela. Antigamente, os nossos pais, quando estavam conversando assuntos de adulto, eles só olhavam para a gente e a gente caía fora. Por quê? Porque a gente sabia que algo poderia acontecer, né? Naquela época, era uma vez só que se falava com a gente. Na segunda, você já se lembra o que acontecia, né? E nós estamos aqui, normais, né? Felizes da vida, mas porque nossos pais deram limites e educação, né? Mas o que acontece? A criança, muitas vezes, escuta o papai ou escuta a mamãe, que tem aquela liberdade de estar falando de determinados assuntos de adulto perto das crianças. No caso, acabam falando algumas coisas, por exemplo, como aquelas pessoas que têm um grau muito acentuado de vaidade e que, no caso, não querem adquirir certos tipos de peso a mais. Claro, não tem que ser, né? Nós temos que ter um padrão hoje em dia de saúde, tá certo? A gente sabe muito bem que a obesidade, ela tem consequências sérias
na nossa saúde, mas tem algumas pessoas que têm um grau muito acentuado de vaidade e começam a falar em querer emagrecer na frente das crianças. E essas crianças vão colocando na cabecinha delas que no futuro elas não podem ser obesas. Porque isso, além de não haver uma aceitação por parte de muitos, porque a gente sabe que existe o bullying, infelizmente, né? E porque às vezes a obesidade ela não vem porque a criança ou o adulto ou o adolescente come demais e come besteira. Ela vem porque às vezes ela está relacionada a algum distúrbio metabólico. Tem pessoas que têm problemas de obesidade porque às vezes tem um problema de tireoide, tem uma disfunção orgânica, tá certo? Tem um metabolismo muito lento, e isso faz parte da natureza dela. Então ela não consegue emagrecer, tá certo? Mas são assuntos que não devem ser falados perto das crianças. Por quê? Porque elas estão desenvolvendo o seu hábito alimentar, elas não têm raciocínio lógico de saber o que é certo e o que é errado, tá certo? Na sua alimentação, quem sabe disso é o papai e a mamãe. Então elas acabam ficando frustradas e começam a travar a boca, e isso pode provocar mais para frente graus de anorexia, que são aquelas faltas de apetite, e até bulimia, que são aquelas condições em que muitas pessoas provocam, vocês sabem muito bem, para poder emagrecer, tá certo? Então o fator psicológico, a gente precisa tomar muito cuidado com os assuntos que nós estamos conversando perto de nossos filhos, de nossas filhas, nossos principinhos e princesinhas. Por quê? Porque determinados assuntos as crianças não assimilam, elas não têm o cérebro de um adulto que sabe, muitas vezes até a gente como adulto também não consegue discernir as coisas direito. Mas isso não faz bem. Então vocês precisam retirar as crianças quando vocês forem falar determinados assuntos, principalmente relacionados à dieta, tá certo? Eu tenho um cuidado todo especial com as crianças aqui. Quando eu os vejo que eles estão com um pouquinho mais de peso, eu falo com o papai e com a mamãe que isso não vai fazer bem para a saúde deles. E aí eu chego neles e falo assim, olha, o tio acha você linda, lindo, tá certo? Nossa, dá vontade de apertar você todinho. Mas o excesso, às vezes, de peso pode não fazer bem para a sua saúde. Isso não quer dizer que você deixe de comer arroz, feijãozinho, essas coisas assim. Mas que você tem que deixar de comer alguns produtos muito calóricos, cheios de energia, que vão provocar um mal para a sua saúde. Tá certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente entra nessa situação, tá bom? Terceiro fator, emocional, tá? A criança, ela não tem que fazer volume no prato. Por quê? Porque quando ela é bebezinha, até mais ou menos 1 ano de idade, o que acontece? Ela tem um estômago muito pequeno e ela não tem a capacidade de absorver alimentos em grandes quantidades. A gente precisa respeitar o emocional dessa criança. Por quê? Porque no primeiro ano de vida ela precisa comer em quantidades pequenas, com que faça com que se engasgue ou que ela aprecie os alimentos de uma forma boa. Por isso que eu faço sempre a introdução da dieta para os bebês com alimentos coloridos. Pode ver até no vídeo número 13 lá que a gente ensina a fazer a papinha de sal, que não tem sal, né? A papinha de fruta também, com cada dia uma fruta, que é porque se vocês dão a cada dia um tipo de fruta, um tipo de alimento, a criança vai sentindo o sabor das coisas. Então a gente precisa respeitar o emocional da criança no primeiro ano de vida, porque ela não tem a capacidade ainda de sentir o sabor de tudo. E não ir lá e administrar vários tipos de coisa ao mesmo tempo. Existe um cardápio. Dá uma olhadinha no vídeo 13 que eu fiz um cardápiozinho aí para os bebês, tá bom? Bom, quando ela entra no primeiro ano de vida, ela começa a ter algumas alterações que a gente vai ver nos fatores comportamentais, tá? Em que ela está conhecendo o mundo e ela se distrai muito fácil com tudo ao seu redor. Por isso que é necessário algumas medidas que a gente vai ver aí no quarto fator
chamado de fator comportamental, tá certo? Bom, emocional no primeiro ano de vida. A partir do primeiro ano de vida, depois do segundo, até mais ou menos a idade pré-escolar ou escolar, ou às vezes mesmo a pré-adolescência, é preciso que a gente saiba respeitar o estômago daquela criança, porque eu costumo falar o seguinte, a gente está chegando na Páscoa, tem gente que pega, eu vou molhar só o dedo, vai lá e coloca um pedaço de chocolate, de ovo de Páscoa em crianças menores de 1 ano. Não faz mal, gente, uma gota de veneno faz mal. Imagina se você coloca um pedaço de chocolate na boca de uma criança menor de 1 ano que nunca sentiu isso. Ela pode ter diarreia, pode ter vômito, ela pode até desidratar. Então não façam isso. Domingo agora é dia de Páscoa, tá certo? Então a gente precisa respeitar o emocional e a capacidade da criança de absorver determinados tipos de alimento, tá certo? Gente, esse vídeo tá longo, mas estou falando para vocês. Assistam até o final, porque vocês não vão se arrepender. Muita coisa vai clarear aí na mente de vocês. Eu tenho certeza que a partir de segunda-feira, algumas crianças que não comiam vão começar a comer com esse vídeo. Tá bom? Gente, outra situação. A gente precisa respeitar a criança no sentido de que não é porque ela está crescendo que a gente tem que dar sorvete toda hora, refrigerante, lanches, né, daqueles fast foods que vocês sabem muito bem. A gente precisa respeitar o estômago de uma criança. Eu sempre falo o seguinte, né, que estômago de criança não é lixeira, onde a gente pode jogar qualquer tipo de coisa. Não, a criança precisa desde pequena acostumar com alimentos como arroz, feijão, legumes, verduras, frutas, certo? Líquidos, muita água, tá certo? A gente precisa modificar isso aí. Uma vez por semana, vamos fazer uma besteirinha, mas tira o refrigerante, tá certo? Tem dúvida? Assiste o meu vídeo de refrigerantes, vocês vão ver o mal que a criança sofre quando ela faz a ingesta desse produto, que não é nada, não é um alimento. Macarrão instantâneo é outra coisa, embutido, salsicha, todo dia salsicha, não, só quer comer hambúrguer, excesso de sódio danado, tá certo? Então, lá naquele quadro que a gente fala, nós somos o que nós comemos, eu falei sobre vários tipos de assuntos. Dá uma olhadinha lá também. Mas, voltando, a gente vai passar agora para o quarto fator, comportamental. A criança que não gosta de comer desde bebezinha, às vezes é porque 3 horas antes, por exemplo, do almoço, a mamãe e o papai vão lá e dão uma mamadeira com engrossante. Primeiro que eu já falei para vocês que engrossante é muito prejudicial para a saúde de uma criança. Eu fiz um vídeo sobre engrossante, dá uma olhadinha lá também. Fazendo o maior comercial, né? Mas é por causa dos assuntos que a gente está vendo. Segunda situação. Gente, não dá para dar qualquer tipo de alimento que seja muito calórico ou com muito carboidrato e açúcar como um engrossante no leite. Por quê? Porque o excesso de energia vai para o cérebro manda mensagem lá para o estômago dizendo para o estômago não se preocupar e não fazer os seus movimentos, requerendo o alimento dentro dele. E é onde a criança perde o apetite. Então, 3 horas antes do almoço de jantar, nada, é só água. Eu vou dar um petit, aquele iogurtezinho mais cremoso de sabor. Excesso de açúcar. A criança não vai comer comida de sal. De jeito nenhum. Então, olha o aspecto comportamental. Isso no primeiro ano de vida. Então, não dar leite com engrossante antes das principais refeições, almoço e jantar. Tá certo? Nem após. Se quer dar o leite, dá com fruta, mas isso depois de a criança ser alimentada. Tá? Antes disso, não. É água, que é para deixar o estômago vazio e a criança ir lá e querer saborear o alimento. Segunda situação, chupeta. Eu já falei para vocês, fiz um vídeo de chupeta lá, tá certo? Vocês, por favor, deem uma olhadinha dos prós e contras da utilização de chupetas em crianças. É abominável, gente. A chupeta, ela fica na boca e ela provoca uma alteração do céu da boca, tá? E principalmente da nossa saliva. A nossa saliva fica com um odor fétido.
tá? E isso faz com que a criança não consiga ingerir nenhum tipo de alimento, porque ela não consegue saborear o alimento. As papilas gustativas que estão presentes aí na própria cavidade oral, elas não conseguem absorver os nutrientes dos alimentos e a criança não tem aquela sensação de sabor. Ela perde a sensação de saborear o alimento que ela está ingerindo. Então, chupeta é abominável, tá certo? Então, tira, tá? Outro fator comportamental. A criança passou de 1 ano. O que acontece? O papai fica aí, hein, gente? Que vocês estão vendo que a partir de segunda-feira tem certeza que muitas crianças vão estar começando a comer com esse vídeo. Gente, fator comportamental. Criança de 1 ano, cadeirinha. Outra coisa, péssimo hábito que às vezes algum papai, alguma mamãe tem, de um come na sala, outro no quarto e a criança lá. Como é que a criança vai sentir que existe uma união